Bora lá, então. Bom, hoje o Roger está aqui. Todo mundo bem? Ou, enfim, até que se diga o contrário. Todo mundo bem o suficiente. Já tá bom demais isso. Então, na aula passada, a gente definiu as noções de pré-vizinhança, que é S contido em X, é pré-vizinhança de Xzinho, pertencente a Xão, C e somente C, para toda φ, rede, ou filtro se quiser. Se φ converge para Xzinho, então existe um A no domínio da φ, tal que isso aqui acontece. Então, uma pré-vizinhança de um ponto é um conjunto que contém pelo menos um rabo de qualquer rede que converge para aquele ponto. Então, de certa forma, é um conjunto que contém pontos que, em algum sentido, são arbitrariamente próximos daquele ponto que você travou. Aí a gente definiu também pré-interior, ou inerência de um S, como sendo o conjunto esse conjunto aqui, então a ideia é que você tem essa equivalência, né? S contido em X é pré-vizinhança de Xzinho, C e somente C. O Xzinho está no pré-interior de S, tipo, tem essas coisas aqui. E aí, com essa noção de pré-interior, eu defini no fim da aula isso aqui. Eu disse que um A contido em X, aliás, eu fiz assim, né? XL, espaço de convergência. Mas apesar de eu estar fazendo para espaço de convergência, a gente não vai usar nada de ser centrado ou ser isótono, só porque é mais bonito falar espaço de convergência do que espaço de pré-convergência. Mas, se quiser colocar só para ficar bonitinho, espaço de pré-convergência. Então a gente não vai supor nada. Então A contido em X é L aberto. Se A está contido no seu pré-interior. E aí eu já vou começar a aula provando que essa desgraça é de fato uma topologia. Tudo bem? Prometo que não é horrível. Mas apesar de não ser horrível, deixa eu só checar uma coisa.
Uhum. Ah, sim. Antes eu só vou colocar uma observação, que era uma coisa que eu tinha ficado... Não sei se vocês perceberam que teve uma hora que deu um branco na aula passada, que eu parecia meio desconfortável. Vou colocar aqui como observação. Na aula passada, definimos, né? A gente definiu isso aqui, V de x como sendo a interseção de todos os f's filtros, tal que o filtro converge para x, e esse era o filtro de vizinhança. Aí eu defini assim para espaços de convergência. E aí eu até mencionei que essa definição daria pau se o espaço não fosse centrado, porque poderia ser que eu pegasse um ponto que não tinha nenhum filtro que convergisse para ele, aí eu ia fazer a interseção do vazio, ia dar umas coisas estranhas. Em geral, para espaços de pré-convergência, a gente define assim. E o mais legal é o seguinte, isso estava no texto, mas como eu tenho uma certa resistência a ler o texto para dar aula, eu não sei porquê. Eu escrevo para facilitar a minha vida e na hora de dar aula eu não quero usar o que eu escrevi. Não sei. Tem que resolver isso na terapia. O problema é que eu não quero gastar dinheiro com terapia. De novo, por causa da caixa, etc. Mas... Oi? Oi? É, pode ser isso. A surdez já era, né? O Alzheimer talvez. Mas Não, eu acho que é porque quando... A primeira aula de matemática que eu tive, que realmente me chocou, assim, fez eu falar, não, eu quero ser professor de matemática no ensino superior. Foi um curso de verão no IMUSP, de espaços métricos, que eu peguei para fazer sem saber o que eram espaços métricos, porque eu escolhi olhando a ementa lá e eu já tinha feito álgebra linear e vi espaços com produto interno. Porra, deve ser a mesma coisa. E eu não tinha feito cálculo 2. E eu peguei espaços métricos. E aí, assim, eu consegui sobreviver ao curso. Isso foi puta de um bom sinal. Mas o professor, ele não usava livro para dar aula. Ele dizia, bom, onde a gente vai ver isso aqui? Ele não usava aula, eu não usava livro, eu achei aquilo fenomenal, assim, porra, isso está tudo na cabeça dele, que da hora. Eu gostei muito do efeito de ver alguém dando aula assim. A diferença é que ele consegue, eu não. Eu vou tentar fazer igual. Mas... Enfim, eu acho que é por isso que eu tento às vezes, mas eu já me rendi, que eu não vou conseguir fazer igual. Mas só para mencionar que, em geral, a gente faz assim. A gente define a família das pré-vizinhanças, o filtro, como sendo isso aqui, os A's contidos em X, tais que, para todo F, filtro, X, se o F1 converge para X, então o A pertence a F1. Parece a mesma coisa, só que não é. Tipo, porque aqui eu estou pegando os subconjuntos do A, do X, todos subconjuntos que tem a propriedade de que sempre que um filtro converge para X, aqui antes da vírgula tem um X pertencente a.
Sempre que um filtro converge para algum ponto do A, o A pertence ao filtro. A questão é que se existe um Fão que converge para Xzinho, então, de fato, a interseção de todos os filtros que convergem para Xzinho, vou colocar assim, se existe... Se tem algum cara que converge para o Xzinho e Xzinho pertence... É, isso aqui. Ah, pera. Ah, não, aqui eu estava certo. Desculpa. Tá vendo? Eu tenho que ler as coisas. Quando eu não leio, eu faço merda. Isso. Tava certo. Desse jeito. Se tem algum filtro que converge para o ponto, então, essa definição que eu tinha dado na aula passada coincide com essa. Vamos ver. Se tem um filtro que converge, então, isso aqui não é vazio. Existem filtros que fazem isso aqui acontecer. E aí, se eu pegar um cara que satisfaz isso, é porque esse cara, ele está pertencendo a todo filtro que converge para o X. Então, de fato, um cara que está aqui, está aqui. E se alguém está na interseção de todos eles, então você está satisfazendo isso. Tá? É verdade. Agora, a sutileza é que se não existe um filtro G que converge para Xzinho, então isso aqui dá o conjunto das partes. Porque quando eu faço essa definição, ela só faz sentido em espaços que são centrados, eu garanto que essa coisa aqui é um filtro próprio. E são os casos que interessam pra gente. Mas eu só estou falando que se você está numa situação, você quer fazer um negócio muito geral mesmo, porque sim, você faz assim, você ainda vai ter um filtro, só que não é um filtro próprio, é o filtro trivial, o vazio vai estar lá dentro. Porque se não tem nenhum filtro que converge para o ponto, então isso aqui é verdade por vacuidade. Essa coisa aqui, para todo Fão, se Fão converge para X, então A pertence a F. É verdadeiro por vacuidade, porque não há filtro que faz isso. Então, quais são os A's que satisfazem isso? Todos, em particular o vazio. Tá? Mas a questão é que vai ser um filtro, em particular é um filtro, não próprio, mas é um filtro. Era só uma observação que na aula passada eu só dei essa definição, mas essa definição é mais geral. Tudo bem? Bom, mas agora sim, teorema. Dada uma pré-convergência L em X, se eu fizer isso aqui, OL igual ao conjunto dos A's contidos em X, tais que A é L aberto, isso é uma topologia em X. Então, o nome aberto não é à toa. Tá? E se vocês se lembrarem da intuição disso aqui, esse pré-interior, finge que não tem o pré. Finge que você está no espaço topológico. Quando que um conjunto é aberto? Quando ele é igual ao seu interior.
Só que numa topologia, o interior está sempre contido no conjunto. Então, quando o conjunto é aberto? Quando ele está contido no seu interior. Então, isso aqui está roubando a ideia de você definir o que é aberto usando o interior. Só que aqui a gente está usando pré-interior. Tudo bem? Mesmo? Bom, precisamos só de provar 3 coisas, né? A primeira é que tanto o vazio quanto o espaço todo são L abertos. Bom, vazio é L aberto. Vazio está contido no pré-interior do vazio, porque o vazio está contido em qualquer coisa. Foi. Agora X é L aberto, porque X está contido no seu pré-interior. Por que eu sei disso? Eu sei porque se X pertence a X, o que significa X pertencer ao interior, ao pré-interior de X? Significa dizer que o X é pré-vizinhança de X. O Xão é pré-vizinhança do Xzinho. Mas o que ele ser, o Xão ser pré-vizinhança do Xzinho? É dizer que o Xão contém o rabo de qualquer rede que converge para o Xzinho. Mas as redes estão no Xão, por definição, então tem que estar lá mesmo. Tudo bem? Então, se Xzinho pertencer a Xão, então Xão é pré-vizinhança de Xzinho, pois toda rede que converge para Xzinho está em Xão. É onde as coisas acontecem, então o Xão tem que ser uma pré-vizinhança. Tudo bem esse? Tá. Segundo passo, estou com raiva. Segundo passo, se eu tenho A e B, L abertos, então a interseção é L aberta. Bom, se a interseção é vazia, ótimo. O vazio já é aberto. Ele já viu. Agora, se você pega um Xzinho que pertence a A inter B, então você tem Xzinho pertencente a A, e o A está contido na inerência, no pré-interior de A, porque é aberto. Você tem Xzinho pertencente a B, e o B contido no pré-interior de B. E o que eu quero mostrar é que a gente quer mostrar que o Xzinho pertence a isso aqui, porque se a gente fizer isso, a gente vai ter pegado um cara qualquer da interseção e mostrado que ele está aqui, e aí a gente terá que A inter B está contido no pré-interior de A inter B, e é isso que precisa acontecer para alguém ser aberto. Tudo bem? Mas eu quero mostrar que o X está no pré-interior de A interseção B. Isso significa que eu quero mostrar que o S, o Xzinho acredita que o S
é uma pré-vizinhança. No caso, ele acredita que o A inter B é uma pré-vizinhança. Para acreditar que o A inter B é uma pré-vizinhança, eu tenho que mostrar que se uma rede converge para x, então existe um momento a partir do qual todo mundo está dentro da interseção. Só que a gente sabe que por estrela existe um A0 por estrela, dada φ convergindo para x, existe A0 que pertence ao domínio de φ, tal que isso aqui acontece. Por quê? Porque o x acredita que o A é pré-vizinhança de x. Então, existe um momento a partir do qual todo mundo dessa rede está dentro do A. Só que a mesma coisa acontece para o B. Por duas estrelas, existe um A1 pertencente ao domínio de φ, tal que todo mundo, a partir desse A1, está dentro do B. O conjunto dirigido tem um cara no cônjuge dirigido, tem outro cara no cônjuge dirigido, eu consigo alguém que é melhor que os dois. Por domínio de φ ser dirigido, existe um A-til simultaneamente melhor que A1 e A0, melhor que esses dois. Logo, se eu pegar as φs de alfa com alfa melhor que esse A-til, se é melhor que A-til, é melhor que A0. Mas se é melhor que 0, está em A. Se é melhor que A-til, é melhor que A1. Mas se é melhor que A1, está em B. Então, ser melhor que esse garante que está tanto aqui quanto aqui. Então, a gente mostrou que qualquer rede que eu pego, existe um momento a partir do qual todo mundo dessa rede está dentro do A inter B. Portanto, A inter B é pré-vizinhança do xizinho. Isto é, o xizinho está no pré-interior de A inter B. Tá? Agora, quer ver um jeito bem mais abstrato de provar isso? A pré-vizinhança é sempre um filtro. A família das pré-vizinhanças é sempre um filtro. Pode ser um filtro trivial, mas é um filtro. Dizer que se eu tenho x pertencente ao pré-interior, isso aqui eu estou dizendo que o A pertence a isso. Isso aqui eu estou dizendo que o B pertence a isso. Só que Vx é um filtro. A e B pertencem a Vx, então A inter B pertence a Vx. É o que a gente fez aqui. A inter B pertence a Vx. Só que eu acho que fica... Não custa muito fazer direto, abrir os rabos, porque o rabo é o que... Abrir os rabos, né? Não custa abrir os rabos. Ainda bem que não existe mais censura. Já pensou? Professor de matemática. Incita alunos. Maravilhoso. Só o rabo interessa. Pois é. Bom, a terceira condição, então, é mostrar que se você tem...
Não, mas é que rabo é sinônimo de cauda, então a gente pode usar rabo. A gente pode usar, abre aspas, rabo. Aí a terceira condição é você quer mostrar que união arbitrária de L aberto é L aberto. Então, se a J é L aberto para todo J no J1, e Zzinho pertence à união dos AJs, então existe um J, existe um I, sei lá, existe um I, tal que o Zezinho pertence ao AI, mas o AI está dentro do seu pré-interior. Ponto. Daí, se φ converge para xzinho, aí contém um rabo. É mais fácil escrever assim. Aí contém um rabo de φ. Logo, união dos AJs que contém aí contém um rabo de φ. Portanto, a união dos AJs está contido no pré-interior da união dos AJs. Se você reescrever isso em termos de filtro, o que está falando é que eu pego uma união de coisas que são L aberto, mas eu estou pegando uma união de coisas que, quando eu pego isso aqui, cadê? Quando eu olho aqui, eu estou dizendo que o AI pertence ao VX, e o VX é um filtro. A união dos AJs contém esse AI. Então, a união dos AJs pertence ao filtro de vizinhanças, ao VX, que é fechado para cima. Então, isso aqui também dá para escrever em termos de filtro, mas eu acho que tem demonstrações que ficam muito limpas, é ruim. Porque tem muita coisa embutida, e aí, quando você vai ler, se você não está muito acostumado, você precisa desempacotar muita coisa para entender. Um pacote assim, de coisas, as coisas têm... Isso, você tem que descompactificar muita coisa para entender o que está escrito. Assim... Oi? Exatamente. Assim, não tá, a demonstração não está enorme, mas tá um meio termo, assim. Eu acho que não é tão ruim usar redes para essas coisas. Filtro requer muita familiaridade com conjuntos de conjuntos de conjuntos de conjuntos, e assim eu acho que é um meio termo razoável, tá? Mas então a coisa engraçada aqui, não sei se vocês já pararam para pensar que a gente não, acho que é a primeira vez que isso acontece nessa indústria vital.
Ó, quando a gente está aprendendo análise, essas coisinhas e vai aprendendo, sempre aumentando um pouquinho, né? A gente começa com R, aí descobre que R é um tipo de Rn. Então, R é uma das coisas que moram. Aqui tem a R, aqui tem o R2, que são os espaços euclidianos. Então, a gente está expandindo, está acrescentando coisas. Aí a gente descobre que tem os espaços normados. Estou um pouco me fundendo para o espaço de Hilbert aqui, dane-se. Aí você vai e descobre que tem os espaços métricos. Você vai sempre aumentando. Aí, espaços topológicos. Os pré-topológicos. Aí os pseudo-topológicos. Caralho. Aí. Porra, assim. Aí. Os espaços de limite. A lousa são os espaços de convergência. E a parede são os espaços de pré-convergência, onde tudo acontece. Agora, o que eu fiz diferente do que a gente estava acostumado, quando a gente faz isso, meio que a gente descobriu um jeito de pegar uma coisa que está aqui na parede e associar com uma coisa que está aqui de volta. Não é sempre que, por exemplo, eu não consigo voltar, por exemplo, pegar um espaço topológico e associar de algum jeito razoável a uma métrica. Não tem um jeito razoável de fazer isso. Você pode até forçar, define uma métrica estranha lá, mas aqui eu peguei uma convergência e associei uma topologia. Eu consegui voltar de um jeito que antes eu não conseguia. Pega um espaço métrico, associa ele a um Rn. Como? Então, aqui a coisa está estranha o suficiente a ponto de eu conseguir voltar mais ou menos. Em algum momento do curso, talvez em lista de exercício, a gente vai ver que esse jeito de voltar, ele é ótimo em algum sentido. Não tem um sentido preciso, tipo, essa aqui ela é a melhor topologia que aproxima a convergência que você tinha. Agora, em que sentido é melhor? Eu não vou lembrar agora se é a maior ou se é a menor. Eu teria que olhar aqui porque eu não sou meu professor de espaços métricos. Mas ela é a melhor, em algum sentido. Mas aí o que a gente vai ver, espero que hoje, é quando que, se eu pego uma convergência aqui, eu consigo associar uma topologia. Beleza, a gente acabou de fazer isso. Agora, se eu pego essa topologia, eu posso olhar a convergência que ela induz. Será que essa topologia, essa convergência que eu induzo com a topologia, volta para a original? Não necessariamente, mas a questão é, a gente vai descobrir quando que eu pego uma convergência aqui, na verdade ela sempre esteve aqui, no sentido de que ela veio de uma topologia. Então a gente vai, sem usar topologia, a gente vai entender quando que uma convergência vem de uma. O que, em algum sentido, lembra problemas de topologia que, quando que eu peguei uma topologia, quando que ela vem ou não de uma métrica? Isso a gente não teve em topologia 1, mas é meio chato de provar esse tipo de coisa mesmo. Os critériozinhos, mas é um tipo de pergunta razoável. Você tem um espaço métrico. Quanto que esse seu espaço métrico é um Rn a menos de
homeomorfismo? Né? Essas são umas perguntinhas razoáveis. Uma coisa que, por exemplo, quer ver? Pega um espaço topológico enumerável, infinito enumerável. T1, vocês lembram o que é T1? Ponto fechado. Sem pontos isolados. Não tem nenhum pontinho que é aberto. Tudo bem? Esse cara aqui é Q. A menos de homeomorfismo. Então tem uns teoremas assim, tipo, que você dá certas propriedades e caracteriza como sendo uma coisa menos de homeomorfismo. Então, espaço topológico enumerável, infinito, T1 sem pontos isolados, são os racionais. Tem caracterizações assim para reta real. Onde que um espaço topológico é reta real? Mas aí tem coisas mais simples. Quando que um espaço topológico veio de uma métrica. O que a gente vai ver hoje é quando que uma convergência veio de uma topologia. Isso aqui é bonitinho. Sim. É estranho, né? Que é cartesiano que é o meu morfo que é. Isso aqui, se vocês quiserem, procurem por teorema de Sierpinski. Eu acho que eu mencionei, mas eu não provei, porque a prova dele não é difícil, principalmente que vocês já sabem filtros. Vai fazer uma prova muito bonitinha com ele, usando secretamente forcing. Não precisa saber que é forcing. Você prova isso aqui de um jeito muito, muito espertinho. Tá? Tem no meu texto de topologia, para variar. Not today, Satan. Not today. Então vamos lá. O nosso objetivo agora é vamos entender quando é que existe uma topologia tal em X satisfazendo que L é igual isso. Tem vários critérios, eu vou tentar fazer pelo menos um. Acho que eu consigo. 4,48? Acho que eu consigo. Primeira coisa que eu preciso é falar do pré-fecho. Pré-fecho? Pré-fecho. Que eu prefiro enunciar usando pré-fecho. Ingredientes. Pré-fecho ou aderência? Oi? Ah, sim. Então vamos lá. Dado X espaço de pré-convergência, e S contido em X, ADH
Só para explicar por que ADH, é porque em inglês é assim, adherence. E aí, enfim. A aderência de S é igual, por definição, ao conjunto dos x'inhos que pertencem a x'ão, tais que existe uma φ rede em x'ão, tal que φ converge para x'inho e é uma definição estranhona. O pré-fecho ou aderência de um conjunto S é o conjunto de todos os x'inhos, tais que existe uma rede no espaço todo, tal que essa rede converge para o ponto, e todo o rabo dessa rede intercepta o S. Estranho. Mas vai melhorar. Porque essa definição tá super estranha, porque o quê? Eu fiz para uns espaços muito ruins. Se eu fizer para espaço de convergência isótona, se a convergência é isótona, então x'inho vai pertencer ao pré-fecho de S, C e somente C. Existe φ rede. Eu vou escrever assim. Eu estou dizendo que a rede, todos os termos da rede estão contidos em S, acho que dá para entender aqui. É uma burra de notação, mas a gente está entre amigos, tudo bem, acho que fazer a burra de notação. Existe uma rede no S, tal que φ converge para x'inho. Se define assim, vocês concordam que é praticamente a definição de fecho em topologia? Fecho de um conjunto em topologia é o conjunto dos pontos, tais que existe uma rede naquele conjunto que converge para o ponto. É praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa, na verdade. Mas a gente precisa que seja isótona. O que está tudo bem, porque eu nunca vi ninguém são trabalhar na parede. A gente só trabalha pelo menos na lousa, né? Vamos ver, prova. A volta é ok. Porque se eu sei que existe uma rede contida no S, tal que o φ converge para o x, então, por definição, todo o rabo dessa rede intercepta o S. E aí significa que o x está no pré-fecho. Tudo bem, eu acho. O problema é a volta. Então, se o x'inho pertence ao pré-fecho de S, a gente quer montar uma rede bem específica. A gente quer montar uma rede assim. É que a gente quer que a rede esteja toda contida em S. Os rabos interceptam. Intercepta. Não é que está contido.
Mas é quase isso, ó. Se o x pertence à aderência, ao pré-fecho, a gente sabe que existe uma φ que sai de A de algum conjunto dirigido e vai em X, manda cada Azinho em XA, essa φ converge para o Xzinho, a gente sabe disso, e para todo A que pertence ao conjunto dirigido, existe um S de A que pertence colocar aqui, existe um S de A que pertence ao rabo XAzinhos, X alfas com alfa maior ou igual que A, interseção S. A gente sabe disso, tudo bem? Por que a gente não pode pegar e A própria φ. Identidade. Take your time. Deus é uma palavra tão simples que dá só para o preço X. Já que a gente só precisa A gente. Mas aí que tá, ó. Aqui, por exemplo, pode ser que nesse Azinho, esse Azinho pode ter mandado para um. Vamos supor assim, ó, tem um A0, aí depois maior que ele teve o A1, maior que ele teve o A2, maior que ele teve o A3. Esse aqui foi no XA0. Pode ser que esse cara não pertença ao S. Mas eu sei que para esse A0 tem alguém maior que ele, digamos o A2, e o XA2 pertence a S. Eu sei que esse cara aqui foi. O A3 pode ser que não, mas pode ser que o A4... Então, todo mundo, para todo cara, todo rabo que eu pego, embora o termo inicial do rabo possa não estar, tem alguém nesse rabo que está no S. Então, a ideia que a gente está fazendo é intuitivamente o que você quer. Mas a gente só precisa tomar um pouco mais de cuidado para fazer isso. Porque agora, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou justamente... Opa, de novo essa porra. Peguei aqui um rabo. Peguei o rabo. Peguei aqui o rabo da rede. Por hipótese, tem algum cara no S e nesse rabo. Eu vou chamar ele de SA, esse negócio aqui. Tudo bem? Porque agora a gente vai fazer quase o que eu acho que no fundo é o que você queria. A gente vai pegar uma psi saindo do mesmo A, só que agora ainda em S, que para cada cara aqui dentro manda justamente no SA. Então eu vou escolher, eu vou pegar o cara que estava depois do XA e eu vou dizer que ele é o cara que eu escolhi. Então, a princípio, esse é um X de um alfa para um alfa maior que A, mas eu reenumerei as coisas. Tudo bem? Agora a questão é, note, não tem como notar se não conseguir ler, né? Note que estava fraco. A rede que eu tinha no começo, o filtro gerado por ela, está contido no filtro gerado por essa rede nova. Em outras palavras, esse negócio que eu estou fazendo está justamente montando uma sub-rede. O desenho é quase como se fosse uma subsequência. Eu peguei um rabo, nesse rabo eu peguei alguém lá na frente. No próximo eu vou pegar alguém lá na frente. Então estou meio que montando uma subsequência. E isso aqui acontece porque se você fizer isso aqui, ó,
Eu vou escrever assim e ver se vocês concordam. S de alfa para alfa melhor ou igual que A está contido nos x gamas para gama melhor ou igual que A. Isso aqui é um rabo da φ. Concorda? Agora, nesse rabo da φ, dentro desse rabo eu afirmo que isso aqui está aqui dentro. Porque, de fato, se eu pego um cara maior, melhor que o Azão, o S do alfa dele era alguém... É que aqui as letras estão infelizes. Pego um beta melhor que Azão. O S do beta é algum x teta para um teta que é melhor ou igual que esse beta. Mas se esse beta é melhor que o Azão, então é porque esse teta é alguém que é melhor que o beta, que é melhor que o Azão. Então, esse S beta é um x teta dessa forma. Então, esse rabo está aqui dentro. Foi? Só que, como é isótona, essa converge para x. Então, psi converge para x por isotonia. Então, consegui o quê? Consegui justamente a φzinha dentro do S convergindo para o x. E eu acho que a palavra que você queria era restrição. Por que você não restringe, não é? Porque meio que a gente não fez uma restrição propriamente dita, no sentido de que eu estou jogando fora os asos que não dão certo. A gente meio que fez uns shifts estranhos. Eu mantive o mesmo índice, mas eu fui pegando outras coisas. João não gostou. Ah, não, achei que você ia sair. Mas tá acompanhável? Tá, então... constante. A constante... Eu não estou concentrada, né? A centrada poderia não convergir. 5 e 2, temos bastante tempo. Mas eu vou tentar tomar alguns atalhos aqui. Mas então, a gente tem uma definição um pouco melhor do que é o pré-fecho agora. É o conjunto dos pontos que tem alguma rede dentro do conjunto que converge para aquele ponto. Agora, esse exercício aqui de função contínua que coincide em denso e o contradomínio é Hausdorff, então as funções são iguais, valem espaço de convergência, mas eu vou deixar como exercício, porque é a mesma prova de sempre. Mas o que eu vou fazer agora é essa proposição aqui. Proposição. Aliás, uma definição antes. Um espaço de pré-convergência XL, dizemos que S é L fechado se... O que vocês acham que vai ser? Se complementar é L aberto. Sim, também para
para centrado. Vamos colocar aqui esse x menos s L aberto. Aí agora sim, proposição. Para S contido em X, são equivalentes. Primeiro, SL fechado. Segundo, o pré-fecho de S está contido em S. Esse 3 e 4 que está aqui, eu vou pular, eu vou chamar isso aqui de 3 agora. 3. Aliás, se L é isótona, que? Outro dia eu vi um pessoal conversando sobre Harry Potter. Harry Potter. Desculpa. Eu esqueci por um momento. Se ela é isótona, os anteriores são equivalentes aos próximos. 3. Para toda φ que pertence, para toda net em S, L de φ está contido em S. Eu vou pular esse de filtro e se L também é centrada, então S contido no seu pré-fecho, e daí 1, 2 e 3 são equivalentes a 4, pré-fecho de S igual a S. Então, é o que você esperaria que acontecesse. Quando você define fechado como sendo complementar dos abertos, você tem essas equivalências, mas cada uma, tipo, essa aqui você precisa que seja isótono e essa aqui você precisa que seja centrado para valer. Eu fiz isso antes de provar. Para provar esse aqui, tá. Bom, vamos lá. Prova. Um implica 2. Se o SL é fechado, o que a gente sabe é que o x menos S é L aberto. Então,
sabemos que x menos s é L aberto. Por sua vez, isso aqui significa dizer que o x menos s está contido no seu pré-interior. O que a gente quer fazer agora é mostrar que a aderência do S está contida no S. O pré-fecho do S está contido no S. Então a gente pega um ponto aqui dentro. Então, seja então xzinho pertencente ao pré-fecho. Por hipótese, existe uma φ assim. Tudo bem? Por hipótese, por definição, existe uma φ em x tal que φ converge para x e S inter R é diferente de vazio para todo R que for rabo de φ. Tudo bem? Bom, o que a gente quer concluir é que se x pertence ao pré-fecho de S, então x pertence a S. Suponha que não. Se x não pertence a S, então o xzinho pertence ao complementar de S. Mas eu sei que se x pertence ao complementar de S, então em particular x pertence ao pré-interior disso. Mas se ele pertence ao pré-interior disso, é porque isso é uma pré-vizinhança. Mas isso significa, por isso aqui, isso aqui é pré-vizinhança de xzinho. Só que se é uma pré-vizinhança de xzinho, significa que todos os pontos aqui dentro, melhor, não todos os pontos aqui dentro, mas esse conjunto x menos s, ele contém todos os rabos de coisas que convergem para o xzinho. Todos. Em particular, tem que conter um rabo da φ. Só que a φ a gente pegou de tal forma que todo o rabo dela intercepta o S. Então, não tem como um rabo dela estar contido no complementar do S. Não sei se deu para entender. Hã? Não foi? Não tem como. Porque o que acontece? É pré-vizinhança de x. Logo, existe um R rabo de φ tal que R está contido em x menos S. Mas daí, esse rabo interesse é vazio. Se esse rabo está no complementar de S, então esse rabo não intercepta S. Logo, você descobre que o x não pertence, não pertenceria ao pré-fecho. Porque para pertencer, nem é um logo, mas contradição com coraçãozinho.
porque tinha que interceptar todos os rabos. A gente encontrou um rabo que não intercepta. Bonitinho. Sim, eu fico com a impressão de que é mais limpo do que quando está em espaços métricos, mas não sei. Para 2, o que a gente quer mostrar é que isso aqui é aberto se vale aquela inclusão. Mas se você parar para pensar, meio que esse mesmo argumento aqui a gente consegue mostrar que é aberto, porque para mostrar que isso aqui é aberto, você quer mostrar essa inclusão. Mas supõe que não é verdade. Tipo... Em outras palavras, eu só estou com vergonha de falar que exercício, tipo... tá? E meio que o resto também. Só que para o item 4, nessa centrada aqui, o que a gente tem é que se L é centrada, então S está contido no pré-fecho. Esse aqui vai ser justamente por causa das constantes. Pega um ponto no Szão. Eu quero mostrar que tem uma rede contida toda dentro do S que converge para esse ponto. Pega a rede constante igual a esse ponto. Ela vai convergir porque é centrada. E como eu estou numa convergência que agora, além de tudo, é isótona, porque se era isótona e se também é centrada, então o isótona também está aqui. Então, nesse caso, basta eu usar aquela segunda caracterização de pré-fecha, que é onde eu pego... Eu não preciso pegar uma rede no Xão que intercepta todo o rabo. Eu pego uma rede que está toda dentro do S. Basta fazer isso. Tá? É um bom exercício. Aí, na semana que vem, a gente discute que exercícios entrega, apresenta, essas coisas. Essa matéria já é difícil demais para vocês terem que se preocupar com essas coisas. Tem que se preocupar um epsilon. Não é para perder sono com isso, não. Tudo bem até aqui? Tá. Então a gente caracterizou isso aí. Agora a gente vai ficar a um passo de provar o que eu queria. Eu vou colocar aqui... um exercício. De novo, não é exercício horrível, é um exercício gostosinho, eu diria. Exercício. Seja XL espaço de pré-convergência. Primeira, mostre que o pré-interior de um S é igual a X menos o pré-fecho de X menos S. Ring a bell, né? Parece que isso lembra alguma coisa? Sim, isso deve lembrar para vocês que o interior do S
é igual a x menos o feixe de x. Sim. Só que aqui vocês vão fazer a prova mais geral que vocês já fizeram na vida de vocês. Mais geral. Se vocês provarem nesse contexto, vocês redemonstraram isso aqui, assim, tipo... Vocês pegaram a estrela da morte. A estrela da morte que chama... que é um planeta, tipo uma lua construída artificialmente para destruir planetas. Então, vocês vão usar uma estrela da morte para esquentar a água do café. Tipo assim. Então vai ter que calcular, sei lá, a quantos quilômetros de distância o raio vai ter que passar do lado da sua chaleira. Porque não pode ir na chaleira, senão pulveriza a chaleira. Tem que passar uma distância muito para ferver a água. E aí você... Então é essencialmente isso. Possivelmente a versão mais geral disso aqui que vocês vão ver na vida de vocês. Vocês vão para o mestrado, vão para o doutorado, eu duvido que vai ver uma versão mais geral que essa. Se vê, sei lá, eu compro um charuto para vocês. Ah, mas eu não fumo. Foda-se. Eu vou dar uma coisa que vocês não vão usar. E não, né? Enfim, eu não quero incentivar o uso de charuto mesmo. Charuto não se traga, né, de qualquer forma. A outra é que o pré-fecho do vazio é vazio e o pré-interior do espaço todo é o espaço todo. E aí uma dica para esses exercícios para esses outros itens é que se você tem isso, você não precisa provar os dois. Você prova um deles e tira o outro disso, né? A outra coisa é que se A contido em B contido em X, implica pré-interior de A contido em pré-interior em pré-fecho de A contido em pré-fecho de B e pré-interior de A contido em pré-interior de B. Quarta coisa é que o pré-fecho da união é a união dos pré-fechos. E o pré-interior da interseção é a interseção dos pré-interiores. E um que meio que eu já fiz ali, eu só falei para vocês, mas é que se ela é centrada, então como fala, S está contido no pré-fecho e o pré-interior está contido no coisa. Tá? O que eu posso dar mais de dica nesse é que Se eu não me engano, para interior e fecho, não vale igualdade do lado. Do lado. Em geral, sim, tipo, é igual quando é fechado aqui, é igual quando é aberto aqui. Tem um para você aí. Não quer, né? Quer? Ah, tá. Ah, vai deixar aí. Ah, tá. É a Priscila, pessoal. Não, é que, né, vai que tem. É. Ou até eu no futuro. Quem que entrou ali? Quando vocês forem fazer, a minha sugestão, se vocês forem fazer, né? Enfim.
No item 4, faz esse, do pré-interior. E aí tira esse aqui como consequência usando isso. Porque fazer esse aqui direto é feio. Esse aqui é mais bonitinho. Ou faz esse também. Não confia no professor. Professor, tudo mentiroso. Você está dando confiar em você? Oi? Se você mentir, você está dando confiar em você? Olha, muito bom. Desconfiada pra caralho. This is the spirit. Todo professor fala a verdade. Não. Eu tive um professor chamado Alexandre Ananin. O apelido era Sasha, porque não era Alexandre, era Alexander. Ele é russo, e aí o apelido é Sasha, não sei porquê. Cara, se o mercado pensar, É o por ca- diário, eles botam lá em casa. Ah, tá, Sasha. E aí ele falava coisinhas, sabe, coisas desse. E aí ele falava, não, professor, tudo mentiroso, tem que morrer, não sei o que. Acabou que ele morreu, mas enfim. Não, me entristece, eu gostava muito dele como professor. Assim, eu adorava as aulas dele. Se fosse o contrário, já tem algo comum aí na história. Ah, há quem diga que é um pouco síndrome de Estocolmo, porque sim, ele tinha alguns problemas com alguns alunos, assim, que às vezes ele era assim, muito sincero em algumas coisas. E aí, às vezes, enfim, xingava às vezes quando não devia. Esse negócio de falar, vamos xingar tal coisa, vamos xingar no espaço assim se tal coisa acontece. Isso eu peguei dele. Tipo, tinha que ser um russo, exatamente. Mas tá, isso aqui são propriedades interessantes. E aí agora, o que talvez choque vocês, assim, exercício implícito. Pega essas definições para um espaço topológico. Você vai ver que o pré-interior é o interior e que o pré-fecho é o fecho. Quando você vai para o fecho de espaço, a função fecho, a função interior, essas coisas valem, mas além disso aqui, vale aquela clássica interior do interior é o interior. E vale aquela de que o fecho do fecho é o fecho. Né? Isso é uma coisa intrinsecamente topológica. Tipo, isso vai ser uma das coisas que a gente vai usar para caracterizar quando uma convergência é topológica. Porque, e aí é um pouco assustador, a gente definiu aqui, a gente percebeu que no espaço de convergência uma coisa é fechada se ela é igual à sua aderência, se ela é igual ao seu pré-fecho. Certo? Isso não significa que o pré-fecho de uma coisa é fechado. Não é automático. Parece que é, porque a gente está acostumado a achar que é. O fecho de uma coisa é fechado. Não precisava. E a gente vai ver isso. Vamos lá. Vou chegar lá. Eu acho que dá tempo. E avisando, se tiver muito ruim, tem isso feito no texto. Tá? Essas coisinhas estão feitas lá. Estão em inglês, mas é bom que pratica, né? Definição. Dado S contido em X. Primeiro, o interior de S é o maior
L aberto de X contido em S notação interior de S e o fecho de S é o menor fechado que contém S. Notação, só para ver se eu vou usar mesmo. Eu vou usar CL de não, eu vou usar assim mesmo. S com a barrinha. E aí você fica assim, porra, mas caralho, isso era pra ser a mesma. É diferente, tipo. É diferente. Deixa eu ver aqui o que te compensa eu fazer. Ah, vou fazer uma outra definição. 3. O filtro de, agora não pré-vizinhanças, mas de vizinhanças, é isso aqui, NX, justamente o conjunto de todos os xzinhos que pertencem a xão, tais que x pertence S contido em xão, tal que xzinho pertence ao interior de S. Certo? Antes de falar de propriedades, eu vou colocar aqui um exemplo que talvez ajude a ilustrar um pouco de como essas coisas são diferentes do que a gente está acostumado. Ou porque essas coisas funcionam bem em espaços topológicos, mas podem funcionar de jeitos meio erráticos aqui. Tudo bem? Baby steps. Seja X um conjunto, e L de vazio, a convergência vazia. Ou seja, aquela onde nada converge. Porra, mas essa convergência é inútil. Ela é inútil, mas ela vai ajudar a gente a entender umas coisas. Tá? Em que coisas ela vai ajudar a gente a entender? Vamos ver. Isso aqui, ó. Fixado um S contido em xão e um xzinho pertencente a xão, a gente sabe que S é uma pré-vizinhança de X, C e somente C, o X é um ponto pré-interior, um ponto de inerência do Szão. Tudo bem? Só que lembra que nesse caso, como nada converge para xzinho, vocês lembram que nesse caso eu argumentei com vocês que o filtro de pré-vizinhanças era todo mundo? Então, neste caso, a gente tem S pertencente a isso para todo xzinho que pertence a xão. Todo S é uma pré-vizinhança do xzinho. Porque nada converge para o xzinho. Tudo bem? Por conta disso. Só que, dessa forma,
Se isso aqui acontece para todo mundo, a gente chega à conclusão de que todo xão, o espaço todo é o pré-interior do S. Porque para ser um ponto pré-interior, o xzinho tem que estar aqui. Mas para o xzinho estar aqui, o S está aqui. Mas qualquer S que eu pego, isso aqui vai acontecer para qualquer xzinho, porque isso aqui dá para todo xzinho, porque nenhum ponto, nenhuma rede converge para nenhum ponto, a convergência é vazia, nada acontece. Tudo bem? Mas aí olha que engraçado, consequentemente, para todo S está contido no seu pré-interior. Porque o seu pré-interior é X, independente de quem é o S, o pré-interior dá o espaço todo. Então, todo subconjunto é L aberto. Em outras palavras, a convergência vazia induz a topologia discreta. Tudo é aberto. Só que aí o que acontece aqui, como tudo é L aberto, segue que o interior de S é igual a S para todo S. Porque quem é o interior de S? O interior de S é o maior L aberto de X contido em S. Se S é aberto, então ele já é o maior possível. Tudo bem? Só que aí olha que engraçado. Logo, se S é diferente de X, então a gente chegou numa situação onde o interior de S está estritamente contido no pré-interior de S, já que o pré-interior de S é sempre X. É um exemplo patológico, idiota, forçado pra caralho, mas ele ilustra que pré-interior é diferente de interior, a princípio. O que eu não vou fazer hoje, porque 5h37, mas eu vou enunciar para vocês esse teorema aqui. Teorema para uma convergência, para uma pré-convergência centrada. Acho que eu só preciso de centrada. Deixa eu ver se... Isso. São equivalentes. Eu dizer que o pré-interior de S é L aberto para todo S. Segundo, eu dizer que o pré-interior de S é igual ao interior de S para todo S. E terceiro, eu dizer que o pré-interior do pré-interior de S é igual ao pré-interior de S para todo S. E eu dizer que o filtro de pré-vizinhanças de X é igual ao filtro de vizinhanças de X para todo X. E aí, comprovando isso, eu vou provar para vocês, não agora, mas na próxima aula, corolário
L é topológica, ou seja, a pré-convergência vem de uma topologia. C e somente C. L é pré-topologia. Tal que o pré-interior, o pré-fecho com o pré-fecho é igual ao pré-fecho. Se o pré-fecho é idempotente, tomar o pré-fecho duas vezes é a mesma coisa que tomar uma vez só. Ah, podia ser o pré-interior? Podia, mas é que eu acho que foi mais bonitinho com o fecho. Mas... tá, aí a gente vai provar isso na próxima. Tá? Mas esse é o preço de você seguir o coelho branco. Você vai vendo... ah, nossa, dá para generalizar essas coisas. O que acontece se eu seguir essas definições gerais? A gente vai chegando em patologias, assim, tipo, tem umas coisas estranhas que podem acontecer. Mas a consequência boa é que às vezes a gente percebe que aquelas coisas boas eram um sinal de que o lugar onde a gente estava realmente era bom. Tipo, quando a gente saiu de lá é porque a gente estava predisposto a encarar a merda, entendeu? Mas é isso. Na próxima a gente vê isso e aí meio que aí encerra essa primeira parte do assunto. 5h41, estourei o tempo. Pra quem andou tchau hoje? Não tem, todo mundo tá aqui.